Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, celebrando o nosso padroeiro São Francisco de Assis, nós vamos rezar pelo 7º dia de falecimento de Emílio Evaristo de Albuquerque, a pedido da sua família. E também pela alma de Etelvina Evaristo da Silva e por todas as nossas intenções que trazemos no coração. Deve dúvida qual é. Não saiu o som na homilia. Ah, mas depois não. Eu liguei, eu queria ver se eu estava falando. Amém. De nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sempre convosco. Irmãos, roguemos a absolvição de Deus pelos nossos pecados. Senhor, que fosse enviado pelo Pai para salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viesse chamar os pecadores, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estás à direita do Pai, para interceder por nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus das alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Todo-Poderoso, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, o Deus de Deus. Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, vós que tirais o pecado do mundo, direito do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois santo, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, que concedeste a São Francisco de Assis se assemelhar a Cristo na pobreza e na humildade, concedei que, trilhando o mesmo caminho que ele, sejamos também fiéis ao Evangelho de Jesus, teu Filho, e vivamos sempre unidos a vós, na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos ouvir o texto do profeta. No livro de Baruque. É o capítulo mais bonito que tem na Bíblia, viu? É considerado o capítulo mais bonito. Capítulo 4 e 5 de Baruque.
Pode ir, padre. Sim. Leitura do livro de Baruque. Coragem, meu povo, que sois a lembrança viva de Israel. Fostes vendidos às nações, mas não para serdes exterminados, por terdes provocado a ira de Deus. É que fostes entregues aos inimigos. Exasperastes aquele que vos criou, oferecendo sacrifícios aos demônios, e não a Deus. Esqueceste o Deus que vos alimentou, o Deus eterno, e enriquecestes aquela que vos nutriu, Jerusalém. Ela viu desabar sobre vós a ira de Deus e disse: Escutai, vizinhas de Sião, Deus fez cair sobre mim uma grande aflição. Eu vi o cativeiro de meus filhos e filhas, que o Eterno lhes infligiu. Eu os havia criado com alegria, com lágrimas e luto os vi partir. Ninguém se alegre por ver-me viúva e abandonada por muitos. Por causa dos pecados de meus filhos, fiquei deserta. Eles se desviaram da lei de Deus. Animai-vos, meus filhos, e clamai a Deus. Ele, que vos fez sofrer, há de lembrar-se de vós. Como por livre vontade de vós desviastes de Deus, agora voltando, buscai-o com zelo 10 vezes maior. Aquele que trouxe sofrimento para vós trará com a vossa salvação eterna alegria. Palavra do Senhor. Nosso Deus, atende a preces dos seus pobres. Nosso Deus, atende. Humilde vediste, alegrai-vos, e o vosso corações reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece de seus pobres, e não despreza o clamor dos seus cativos. Que o céu e a terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que nele vive. Sim, Deus irá e salvará Jerusalém, reconstruindo a cidade de Judá, onde os pobres morarão sendo seus donos, a descendência dos seus só vos adiantará. Os que amam o santo nome do Senhor, dentro dela fixará sua morada. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Aleluia, 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 aleluia. Graça te dou, Pai, Senhor, do céu e da terra, por revelaste o mistério do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os 72 discípulos voltaram, cheios de felicidade, muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram, quando falamos de ti, por causa do teu nome. E Jesus respondeu: é por isso que eu vi Satanás cair do céu, como um relâmpago. Eu dei a vocês o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não fique contente nem feliz porque vocês expulsaram o demônio, porque os espíritos maus obedecem a vocês. Fiquem contentes, porque os nomes de vocês estão escritos no céu. Naquele momento, então, Jesus sentiu uma alegria muito grande do Espírito Santo e disse a todos: eu te agradeço, te louvo, ó Pai, que é o Senhor do céu e da terra, que o Senhor escondeu essas coisas que estão acontecendo aos mais sábios e inteligentes. E o Senhor revelou isso aos mais pobres e os pequenos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado e é a tua vontade. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus, então, voltou-se para os discípulos e disse em particular: felizes os olhos que veem o que vocês estão vendo. Porque eu digo a vocês que muitos profetas e reis do passado quiseram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Baruque é um profeta considerado uma espécie de ajudante, né, do profeta Jeremias. E o livro dele é muito bonito. Começa com a penitência. O povo judeu descobre que o exílio da Babilônia é fruto do pecado que eles cometeram. É fruto da falta de fé, é fruto da infidelidade, né? E começa assim. E o Baruque, que significa bênção, né? Abençoado. Baruque, ele, a partir do capítulo 4, são 6 capítulos só. No capítulo 4 e 5, então, vem o texto da coragem, ele fala coragem. Deus manda dizer para vocês que tenham coragem, se arrependam dos seus pecados. Deus olha para vocês. Embora Deus tenha castigado vocês com exílio, Deus ama vocês e Deus olha para vocês. Não percam a fé. Por isso que Jesus, nesse texto do Evangelho de Lucas,
fala da missão, fala da alegria. Mas aí Jesus faz uma certa ressalva. Cuidado com essas negócios de sentir alegria porque expulsa capeta, porque expulsa demônio, porque faz isso, porque faz aquilo. Cuidado com esse negócio. Não é essa a alegria verdadeira. A alegria verdadeira é saber que a gente pode, tem poder para fazer isso. Essa é a alegria verdadeira. Quando ele diz, os seus nomes estão escritos no céu. Não fiquem fazendo, enganando as pessoas, né? Não engane os outros. A alegria verdadeira é essa. Por que a alegria verdadeira é essa? Porque, segundo Jesus, nós somos as pessoas mais privilegiadas da história da humanidade. É o próprio Deus, nele mesmo, em Jesus, que conversa com a gente, que fala com a gente, que envia a gente em missão, que orienta a gente. Ele, no final, Jesus fala, a alegria verdadeira é a alegria que ele sente do Espírito Santo. E aí Jesus diz assim uma coisa bonita: eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, Senhor, ao meu Pai, porque o Senhor revelou as coisas mais importantes para os mais pobres. E o Senhor escondeu dos profetas do Antigo Testamento e dos reis do passado, para que eles não ouvissem e não entendessem. É uma oração que Deus faz, mostrando que o poder que Ele nos dá é um poder que só tem sentido se está a serviço dos mais pobres. O poder, ele não serve para nada se não está a serviço dos mais pobres. Para que ter poder? Acho que é a grande questão que a gente precisa pensar sempre. Para que ter poder? Se o poder que você exerce não é para servir os mais pobres, ele não serve para nada. É simplesmente exibição, é simplesmente autoridade sem sentido. Descobrir o sentido da fé é um caminho que a gente tem que trilhar na vida. Entre nós, São Francisco de Assis foi um jovem que foi batizado, fez crisma, confessava toda semana esse rapaz. Era um negócio. Mas nada tinha sentido. Para quê? Ele comungava todo domingo, mas para quê? Não tinha sentido. Ora, quando que ele descobre? Quando que ele percebe a importância da fé, o sentido da fé? Quando ele começa a enxergar os pobres, quando ele se junta para promover os pobres. Só quando ele vai se reunir com aquele povo miserável, expulso pelo bispo de Assis, das catedrais. E você sabe que tem certas coisas, tem certas pessoas que têm uma coisa na cabeça que os pobres viviam afastados. Os pobres se reuniam lá na periferia de Assis, numa igreja caída aos pedaços, sem assistência religiosa nenhuma.
porque os pobres enfeiam, né? O bispo de Assis dizia que os pobres enfeiavam a catedral, né? Infelizmente, essas coisas existem na igreja, né? Os pobres são sempre vistos como pessoas que não merecem nada, nada. Por isso os pobres ficavam lá no fundão, nas catedrais antigas. Os pobres ficavam no fundão lá, afastados. Os ricos não queriam chegar perto. E é lá justamente que São Francisco, ao ir na periferia de Assis, da igreja de São Damião, tudo destruído, acabado, aquela comunidade, ele se reúne com os pobres, então ele enxerga o sentido da fé, sentido de ser católico, sentido de ser uma pessoa que segue Jesus Cristo. E ele é um exemplo de jovem corajoso, como diz o Baruch. Ele é uma pessoa corajosa. Ele toma decisões que são muito incisivas na vida dele, como vocês sabem. Abandona aquele estilo antigo de vida que não tinha sentido. E quando ele vai na missa, depois dessa experiência, lá na periferia de Assis, na igreja dos pobres, vamos dizer assim, ele escuta na catedral o padre lendo lá, ou o diácono, o texto de São Mateus, que é justamente muito parecido com esse. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor revelou essas coisas, escondeu essas coisas grandes e revelou aos pequenos. Tudo voltou, o sentido da vida. A Eucaristia passa a ter sentido, a confissão passa a ter sentido, o batismo passa a ter sentido, os sacramentos da igreja passam a ter sentido. Não é como muitos que vai da missa, não sabe por quê também. Comunga também não sabe para quê. Sai da missa, nada mudou na vida dele. Nada altera. Perde o sentido. Né? Religião é tudo igual. Né? Perde o sentido. Aí, hoje em dia, vocês sabem que tem um costume muito errado. Muitos católicos não dá para ir na missa, vai no culto evangélico. Acha que é a mesma coisa. E tem muitos evangélicos nos Estados Unidos, também tem muito disso nos Estados Unidos. Tem muitos evangélicos nos Estados Unidos, não dá para ir no culto deles, eles vão na missa. Como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O sacramento da Eucaristia, ele existe somente na nossa igreja. E o sacramento da Eucaristia é que nos faz compreender a presença de Deus entre nós e o amor que Deus tem por todos nós. Creio em um Todo-Poderoso, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os céus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens,
nosso bem. e de toda a santa. Senhor, ao apresentarmos as nossas ofertas, nós te pedimos a graça de celebrar dignamente o mistério da cruz, que com tanto ardor São Francisco de Assis, nosso padroeiro, abraçou a sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco, nações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno, onipotente, que é verdadeiramente nosso dever, nossa salvação. Damos graças sempre, em toda parte. Vós sois glorificado no céu, na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dai-nos um exemplo na comunhão com eles, uma família, na sua intercessão dos santos, uma ajuda para nós que tanto precisamos também, para que, confirmados por essas testemunhas da fé cristã tão ilustres, nós possamos lutar e vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna glória, a eterna coroa da glória, por Cristo nosso. Por isso, os anjos e todos os santos do céu, nós também proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: Deus, o Senhor, os homens, bens, vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade, santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e te damos graças porque nos admitiste estar aqui, na tua presença, para te servir nesses santos mistérios. Humildemente te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra
tornai-a perfeita da caridade, como eu com o Papa Leão XIV, nosso bispo do Munhaque, e também com todos os leigos e padres do Brasil inteiro, através das paróquias e comunidades, lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. E assim nós praticamos a verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente a alma do seu Emílio Evaristo de Albuquerque, mas também lembrando de tantas pessoas que lá atrás, no início do bairro, década de 30, 40, começaram, tantos leigos, animadores de grupo de rua, catequistas, jovens, tantas pessoas que já partiram desse mundo e que a gente precisa sempre lembrar. Nós existimos hoje por causa da caminhada deles, por causa do esforço que eles fizeram. E assim, rogamos ao Pai que o Senhor os tenha todos na tua luz, na tua presença ressuscitadora. Estamos muito, muito agradecidos a todos eles. A gente não pode esquecer desse esforço deles. Enfim, nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós todos. Também nos dê a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e santos que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantar os teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai, poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Rezemos. Você vai fazer? Onde é que está aqui, meu Deus? Pega aqui, porque é horrível. Ai, tem que colocar esse negócio aí. Põe nele você. Cansado. Deu certo aqui. Já sabe. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim, na terra como no céu. o Pai nosso de cada Cada dia dia, nos dai perdoai-nos, nossas ofensas, assim como como nós nós perdoamos nos temos ofendido. Não deixeis estar na tentação, mas livrai. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No amor de Cristo, Jesus, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Filho de Deus, Cordeiro de Deus que tirais o piedade de nós. Cordeiro De Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Pode falar, Pai. felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim. Santo sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, onde houver ofensa, onde houver discórdia, onde houver dúvida, onde houver erro, onde houver tristeza, onde houver trevas, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, compreender, amar, pois é dando que se recebe, é perdoando que se entra, e é morrendo que se vive. Essa é a nossa missão nesse mundo, de São Francisco de Assis, com essa oraçãozinha muito simples, sintetizou. É o Evangelho. Se você conseguir fazer tudo isso daqui, ó, você está sendo um bom cristão. Se você não conseguir, você não está sendo cristão. Essa oração é uma espécie de resumo, né, de todos nós. Levar amor, levar perdão, levar a união, levar a fé, levar a verdade, levar a alegria, levar a luz. Isso é ser católico, é ser um cristão. Então, todos nós, nesse dia de São Francisco, possamos lembrar a vida desse rapaz, a coragem que ele teve de reencontrar. Quem perdeu o sentido da fé, se reencontra no sentido da fé. E lembrar sempre do amor que Deus tem por nós, imenso, e que tenhamos coragem. Está aí a COP30, vai acontecer. Tenhamos coragem de dizer para o mundo inteiro que tudo que Deus fez é para o bem da gente. Tudo que Deus fez, toda a criação, nós mesmos somos pessoas para fazer o bem. Que na COP30 a gente tenha coragem de dizer isso. E que os países que estão estragando o mundo, destruindo o mundo, possam mudar o seu itinerário, possam colaborar, né, para que o mundo prevaleça. E a gente tem que ter coragem de falar. Ô, dona China, só faz favor de parar com esse negócio, né? Ô, senhor dos Estados Unidos, faz favor. Chega!
A gente está no mesmo mundo. Ô, dona Índia, faz favor. São os 3 maiores poluidores do mundo. Vocês poluem aí, mas chega aqui, né? Vocês estragam o mundo de vocês aí, mas esse estrago chega aqui em nós, né? Porque o mundo é redondo, o mundo não é quadrado. O mundo não é plano, não. E é verdade que Deus nos concedeu a possibilidade de ter 12% de floresta só no Brasil. No mundo inteiro, 12% do mundo. É verdade. Temos que lutar contra o desmatamento, temos que lutar contra a exploração dos minérios, temos que lutar pela preservação dos povos originários. Porque se a gente tem a Amazônia hoje, é porque lá atrás os indígenas, os índios e os padres eram os guardiões da floresta, lá atrás. Se dependesse de outros, já tinha acabado a floresta. É um patrimônio que a gente tem. E que nós temos de ter essa coragem. Vivemos num mundo onde todos, como nele também, vocês querem se ferrar aí, se ferrem, o gosto é de vocês, né? Mas não estrague a nossa vida. Não estrague a nossa vida. Eu acho que São Francisco de Assis, que se recusou a ser padre, ele não quis ser padre, porque o bispo chamou ele para ser padre, ele falou, não quero ser padre, porque eu acho que vai atrapalhar a minha missão, não sei, ele pensava umas coisas assim. São Francisco de Assis, se estivesse vivo hoje, não sei o que esse rapaz faria, viu, gente? Eu acho que ele pegaria um pedaço de pau, ele iria lá na Casa Branca, iria lá no céu, onde iria, eu acho que ele sentava a mão naquela gente, viu? Porque não é possível que alguém acredite que destruindo está enriquecendo. Não tem. O que adianta? O problema maior é que nós estamos no mesmo mundo, dizia o Papa Francisco, a casa comum, né? Estamos no mesmo mundo. Laudato Si, é hoje que faz aniversário da Laudato Si, não é? Você não lembra? Acho que é hoje, né, Rosângela, que faz aniversário, se eu não me engano, acho que é 10 anos ou 15 anos da Laudato Si, né? É preciso que o ser humano se conscientize que é preciso mudar. Não estou falando de ecologia, de ficar beijando árvore, parecendo doido, né? De ficar beijando a árvore. Não é essa a questão. A questão é nós podemos morrer. Podemos morrer, não é brincadeira. Se não parar com essa coisa de destruição, alterando o clima do planeta, porque esse é o problema. Nós todos podemos morrer. Nós todos podemos nos deparar com doenças gravíssimas que não tem cura. Vocês vejam como é que é. Como a fé tem tudo a ver com o mundo que a gente vive. Então, que todos vocês possam se comprometer a amar São Francisco de verdade. E se comprometer para a grandeza desse mundo. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus, cuja palavra criou tudo para nós. Toda a criação de Deus é para a nossa felicidade. A floresta é para a nossa felicidade. Os animais que a gente tem
é para a nossa felicidade. É assim e é essa a razão de toda a criação de Deus, para a nossa felicidade. Deus, então, abençoe a toda a sua criação, os animais, as plantas, o ser humano, para que possa também todos nós ser gratos de verdade a Ele, respeitando a lei de Deus, respeitando a vontade de Deus, invocando o nome santíssimo de Deus, possamos receber coragem, saúde e amor e proteção na nossa vida. Abençoe os animais, as plantas e tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, cadê o aspecto para benzer os bichos lá? Eu vou lá. Ó, segura aqui. Trouxe o quê? Não trouxe nenhuma. Ah, não precisa.